Hoje vamos explorar a vida fascinante de um dos personagens mais notáveis do Novo Testamento, Timóteo. Conhecido por sua fé inabalável e dedicação ao ministério, Timóteo desempenhou um papel crucial ao lado do apóstolo Paulo, deixando um legado marcante na igreja primitiva. Vamos mergulhar na história de Timóteo, suas viagens missionárias, desafios enfrentados e as lições poderosas que podemos aprender com sua vida até os dias de hoje. Fiquem conosco para descobrir mais sobre esse jovem líder que deixou um impacto duradouro na história do cristianismo. Vamos lá! Timóteo é uma figura notável do Novo Testamento. 2 cartas neotestamentárias foram escritas a ele, e há diversas menções diretas e indiretas a seu respeito em outros livros bíblicos, como Atos, 1 Coríntios e Tessalonicenses. Muitas pregações destacam Timóteo, frequentemente sublinhando seu exemplo como jovem líder descrito nas Escrituras. Mas quem foi Timóteo, afinal? Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva, possivelmente nascido em Listra, uma província romana da Galácia. Juntamente com Derbe, Listra é citada em Atos 14 verso 6 como parte da região da Licaonia. Embora Derbe também seja considerada uma possível cidade natal, Listra é a opção mais amplamente aceita. O pai de Timóteo era grego, enquanto sua mãe, Eunice, e sua avó, Lóide, eram judias. É provável que elas tenham se convertido durante a primeira visita do apóstolo Paulo a Listra e Derbe. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, ao retornar à região da Licaonia, o apóstolo ficou impressionado com o crescimento espiritual de Timóteo e decidiu levá-lo consigo. É possível que Timóteo tenha sido escolhido para substituir João Marcos. Independentemente disso, iniciou-se ali uma frutífera parceria que teve um impacto significativo na igreja primitiva. O legado dessa colaboração entre esses dois homens de Deus continua a inspirar até hoje. Um fato interessante é que, ao escolher Timóteo como companheiro de viagem, Paulo decidiu que ele precisava ser circuncidado. Isso foi feito para evitar problemas com os judeus da região, especialmente considerando que Timóteo pregaria o evangelho em áreas predominantemente judaicas. A circuncisão de Timóteo ajudaria a prevenir qualquer forma de discriminação. Curiosamente, Paulo era contrário à obrigatoriedade da circuncisão para os gentios convertidos ao cristianismo. A razão pela qual Timóteo não havia sido circuncidado antes provavelmente se deve ao fato de seu pai ser grego. A Bíblia não menciona se o pai de Timóteo teve alguma influência em sua educação religiosa ou se estava vivo naquela época. A Bíblia também relata que, na consagração de Timóteo ao ministério, Paulo e os anciãos locais impuseram-lhe as mãos e oraram por ele. Durante esse momento, Timóteo recebeu um dom espiritual que o capacitou para seu ministério. Timóteo destacou-se como um membro exemplar da igreja, sendo espiritualmente instruído por sua mãe, Eunice, e sua avó, Lóide. O livro de Atos dos Apóstolos mostra como ele era querido entre os membros da igreja local. Sua conduta era tão admirável que os irmãos em Listra e Iconio davam bom testemunho dele. Timóteo não era apenas um exemplo dentro da comunidade cristã, mas também na sociedade em geral. Sua reputação era tão positiva que alcançou até Iconio. Esse comportamento exemplar não surgiu de repente, mas foi o resultado de uma educação cuidadosa desde a infância. Paulo menciona isso em suas cartas, destacando a importância da formação espiritual que Timóteo recebeu desde cedo. Timóteo, apesar de ser muito próximo de Paulo, foi escolhido por Deus para um importante ministério. Paulo reconhecia isso e, ao aconselhar Timóteo sobre seu ministério, lembrava das profecias anteriores que destacavam o papel significativo que ele teria na igreja. A escolha divina de Timóteo sublinha a importância de percebermos que, independentemente das conexões humanas, é Deus quem chama e capacita para a sua obra. Apesar de estar preparado para sua missão, Timóteo demonstrou humildade e capacidade de ser liderado.
Na narrativa bíblica, ele aparece como um discípulo dedicado a Paulo, mostrando uma atitude de obediência e respeito. Não há referências na Bíblia sobre Timóteo sendo desobediente, participando de contendas ou reclamando com Paulo. Timóteo exemplifica a ideia de que um grande líder precisa primeiro ser um grande liderado. Ele estava sempre atento e cumpria fielmente as instruções recebidas. Sua disposição para aprender e seguir liderança é uma lição valiosa para todos nós. A forma como Timóteo respeitava a liderança de Paulo e se submetia a ele certamente o preparou para ser um obreiro exemplar e um grande evangelista. Ele foi um dos líderes proeminentes da igreja primitiva e atuou como porta-voz de Paulo em várias ocasiões, acompanhando o apóstolo em diversas viagens missionárias. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, vemos Timóteo junto com Paulo, Silvano, e mais tarde Lucas, evangelizando várias províncias até chegarem à Europa. Embora a Bíblia não mencione diretamente sua presença em Filipos e Tessalônica, é muito provável que ele estivesse com o grupo ali. Atos 17 relata que Paulo deixou Timóteo e Silas em Bereia para continuar o trabalho missionário por um período. Logo depois, Timóteo encontrou Paulo em Atenas e foi enviado a Tessalônica para ajudar os irmãos ali. Posteriormente, ele partiu para Corinto, levando boas notícias a Paulo. Timóteo também estava com Paulo em Éfeso durante sua terceira viagem missionária. Embora não haja referências específicas sobre o período anterior a esse evento, é provável que Timóteo tenha partido de Corinto com Paulo até Éfeso e depois até Cesareia, na viagem para Jerusalém. A dedicação de Timóteo ao ministério e sua disposição em seguir a liderança de Paulo o tornaram um modelo de serviço e liderança na igreja primitiva. Sua vida e obra continuam a inspirar muitos até hoje. Timóteo desempenhou uma missão crucial ao levar a primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto. Após essa tarefa, ele retornou a Éfeso e foi posteriormente enviado à Macedônia para fazer os preparativos para a chegada de Paulo. Paulo também planejava enviar Timóteo a Filipos devido à sua preocupação com os crentes lá. Após sua primeira prisão, Paulo deixou Timóteo em Éfeso para cuidar das necessidades da igreja local. Foi durante esse período que Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo. Além das viagens missionárias ao lado de Paulo, Timóteo estava presente na Macedônia quando a epístola de 2 Coríntios foi escrita. Ele também estava em Corinto durante a redação da epístola aos Romanos. Mais tarde, participou das circunstâncias em que as epístolas aos Colossenses, Filipenses e Filemão foram escritas. A relação entre Paulo e Timóteo reflete um profundo afeto, como entre pai e filho. Durante sua última prisão em Roma, Paulo expressou o desejo de que Timóteo visitasse antes do inverno. Não podemos afirmar com certeza onde Timóteo estava exatamente naquele momento. Também não sabemos se ele conseguiu chegar antes do martírio de Paulo. Algumas curiosidades sobre Timóteo. Timóteo era muito jovem quando começou a exercer seu ministério. Timóteo era provavelmente tímido e tinha dificuldades de se expressar. Embora jovem, Timóteo enfrentava problemas de saúde e frequentemente estava doente. Muitos consideram que Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso, mas essa tradição é contestada devido à sua permanência temporária na cidade. O apóstolo João mudou-se para Éfeso logo depois, o que torna improvável que Timóteo tenha sido o líder permanente da igreja ali. Timóteo foi um líder proeminente da igreja primitiva conhecido por refutar falsas doutrinas e heresias, especialmente em Éfeso. Acredita-se que Timóteo também possa ter sofrido martírio. Essas curiosidades revelam um pouco mais sobre a vida e o papel significativo de Timóteo na história da igreja cristã primitiva. Chegamos ao fim deste vídeo onde exploramos a vida inspiradora de Timóteo, um jovem líder na igreja primitiva. De suas origens em Listra até suas importantes missões ao lado de Paulo, Timóteo nos ensina sobre fé, humildade e dedicação ao serviço de Deus.
Sua história nos lembra da importância de perseverar na fé mesmo diante de desafios e dificuldades. Que as lições aprendidas com Timóteo nos incentivem a seguir firmes em nossa jornada espiritual, sempre buscando honrar a Deus em tudo que fazemos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Até logo!